Agora a gente vai voltar para a entrevista para conversar com o oficial da reserva, o coronel Fernando Montenegro. Boa noite, coronel. Boa noite. Está me ouvindo agora? Agora estamos ouvindo. Muito obrigada por aceitar o convite de conversar conosco aqui no programa Oeste Sem Filtro. E eu começo perguntando de maneira muito direta. Existe um debate interno no alto comando se as Forças Armadas devem ou não intervir na atual situação do país hoje? Bom, eu como oficial da reserva, eu tenho que ter muito cuidado na hora de me expressar, porque nós estamos sujeitos aos regulamentos militares mesmo estando na reserva, tá? Então o militar, no caso, ele não se aposenta, ele passa à reserva. Agora, o que eu posso dizer? Eu acredito que sim, tem uma discussão interna no alto comando das Forças Armadas, de cada uma das três forças singulares, no tocante a alguns acreditarem que sim, é hora de se fazer alguma coisa mais assertiva, e outros não serem favoráveis a esse tipo de atuação. Ana Paula, sua pergunta para o coronel Fernando Montenegro. Muito boa noite, coronel. Obrigada pela entrevista. Coronel, hoje nós ouvimos um eleito pelo povo, deputado Marcel Van Hatten, dizendo que já houve uma ruptura institucional no Brasil. Obviamente porque o Supremo Tribunal Federal não vem respeitando a nossa Constituição. O senhor acredita que já houve essa ruptura institucional? Olha, eu acredito que essa ruptura já aconteceu há bastante tempo, tá? A gente vem num processo que eu chamaria de golpe sistêmico. Eu acho até que já foi falado aqui. É um processo em que a primeira coisa que se procurou foi garantir que nós não tivéssemos um processo auditável, né? uma eleição auditável. Depois criaram-se aí umas cambalhotas jurídicas para descondenar uma pessoa que tinha sido condenada aí por vários juízes. Na sequência, criou-se uma outra ruptura da Constituição, né? Justamente calando a liberdade de expressão de várias pessoas. Criou-se aí um processo em que, por exemplo, para o presidente Lula ser preso, teve que ser feito de várias delações, pilhas e pilhas de documentos, etc. e tal, mas, no entanto, nossos ministros da Suprema Corte, eles podem prender a pessoa instantaneamente, né? Durante uma live, por exemplo, inclusive até parlamentares que teriam aí a imunidade parlamentar garantida, isso aí não foi respeitado, né? Depois tivemos aí um TSE que justamente adotou um lado partidário. O que a gente está vendo no Brasil, na verdade, é o seguinte, você tem um lado que entra numa partida para jogar futebol, com regras do futebol, e o outro lado, ele joga rugby, com regras de rugby, e tem o juiz e os dois bandeirinhas do lado dele. Então essa ruptura institucional já aconteceu há muito tempo, tá? Isso não é só uma leitura minha, várias pessoas com quem eu tenho conversado, né, inclusive dentro da caverna, tem essa percepção. O senhor falou para todos nós que em 30 anos de carreira, o senhor nunca viu uma facilidade tão grande em deixar as pessoas entrarem sim nos edifícios do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF. Sim, o senhor falou isso. A responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, ela se limita às vias do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal, ela não tem qualquer jurisdição dentro de qualquer prédio federal. Todos têm segurança própria, mas a facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer, né? O próprio batalhão de guarda presidencial não estava na sua totalidade dentro da presidência, pelas informações que eu recebi, né? E nós temos imagens do comandante do choque tentando efetuar prisões, ele levando uma chave de estrela de um coronel do Exército que queria liberar todo mundo. Se todo mundo sabia, se todo mundo estava ciente, por que só tinha 16 policiais dentro do Congresso Nacional, de 500? Vou mais longe. Realmente precisa de autorização do governador do Distrito Federal para que a Força Nacional atue no território do Distrito Federal. Mas, Congresso Nacional, Presidência da República e STF não é território do Distrito Federal.
São prédios federais que têm a sua autonomia administrativa e têm a sua polícia própria. Então, por que não se guarneceu com a Força Nacional logo esses prédios? Porque se minimamente tivesse havido uma resistência de entrada nos prédios, daria tempo para a polícia se organizar, para a polícia remanejar suas tropas, como a gente já fez N vezes. N vezes que eu estive no Congresso Nacional, houve tentativa de invasão do plenário do Congresso, a polícia do Congresso se posicionou, teve enquanto o choque se reorganizou e mesmo sem entrar no Congresso, limpou a área e retirou sem ter aquela quantidade de danos. Então o STF tinha responsabilidade, o Palácio do Planalto tinha responsabilidade e nós percebemos que algumas ações não foram realizadas.